Olá, alunos da segunda etapa. Hoje a gente vai ver só a correção dos exercícios, ok? Na aula de quinta-feira eu passo assunto novo e exercícios novos para vocês fazerem no final de semana, certo? Vamos lá. Ó, a primeira questão aí do exercício aí que ficou para vocês: determine o valor de x nos casos abaixo. Observe que aqui na primeira, ó, trata-se de um quadrilátero e tem os 4 ângulos internos, não é isso? Ó, mas a gente viu que tem um resultado que diz que a soma dos 4 ângulos, ó, x mais 80 graus mais 110 graus mais 50 graus é igual a 360. Os 4 ângulos internos de um quadrilátero dá 360 graus. Aqui fica x mais 80, não é isso? Mais 50 dá 130. 130 mais 110 dá 240, não é isso? Então, mais 240 graus igual a 360 graus. Esse 240 que está somando vai passar subtraindo aqui para o segundo membro. Fica 360 graus menos 240 graus. Aí 360 menos 240, 120 graus. O valor do x aí na letra A. Na letra B a gente tem a mesma situação. É um quadrilátero, tem os 4 ângulos internos, não é isso? Então a soma dos 4 ângulos, ó, x mais 10 mais x mais 20 mais x mais 30 é igual a 360 graus. Aí juntando os valores em x, ó, 1, 2, 3, 4x. 4x, não é isso? Agora, ó, 10 mais 20, 30, mais 30, 60. 60 graus igual a 360 graus. O 60 aqui, ó, passa para cá, menos 60, né? Está adicionando, vai passar subtraindo. Vai ficar 360 graus menos 60 graus. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Observe, 360 menos 60 dá 300 e o 4 vem dividindo. Então é 300 dividido por 4. 100 dividido por 4 é 25, né? Então 300 tem 3 vezes 100, dá 3 vezes 25, 75 graus. Ok? Próximo. Segunda aqui, ó. Determine os ângulos do quadrilátero ABCD. Observe que a pergunta é determine os ângulos, não é o valor de x. Você vai ter que achar o valor de x para poder achar os ângulos, certo? Então, o valor de x a gente vai achar da mesma maneira. A gente vai ter que x mais 2x mais x mais 5 graus, não é isso? Mais x mais 30 graus é igual a 360 graus. Aqui a gente tem x mais 2x, 3x, mais x, 4x, mais x, 5x. E 5 mais 30 dá 35 graus. Igual a 360 graus. Esse 35 a gente passa para lá, ele vem subtraindo. Ó. Vai ficar 360 graus menos 35 graus. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. 360 menos 30 é 330, né? Menos 35 dá 325. Dividido por 5. Ó, 32 por 5 dá 6, sobra 2. E 25 por 5 dá 5. Então, 65 graus é o x.
Então, observe como ele quer os ângulos. Ó. O ângulo D, que é x, é 65 graus. O ângulo A é 2x. Então, o ângulo A, 2x, é 2 vezes 65 graus. 2 vezes 65, 130 graus. O ângulo B é x mais 5 graus. Ó. O ângulo B, vou colocar aqui, ó, x mais 5 graus. Como o x é 65, né? A gente já tem achado, é 65 mais 5. Então, B dá 70 graus. E o ângulo C, ó, é x mais 30 graus. Ângulo C, x mais 30 graus, ou seja, 65 graus mais 30 graus, que dá 95 graus, certo? Tá aí os 4 ângulos, ó. O ângulo A, 130, ângulo B, 70, ângulo C, 95 e ângulo D, 65 graus. A terceira questão, ó, ela não tem cálculo para fazer, é mais análise mesmo. Classifique em verdadeiro ou falso. Todo retângulo é um paralelogramo? Ora, a gente viu que os retângulos são paralelogramos, não é isso? Para ser paralelogramos, basta ter os lados opostos paralelos, não é isso? Então, verdadeiro. A outra, todo paralelogramo é retângulo? Não, agora isso não, né? Que é, para ser retângulo tem que ter os 4 ângulos retos. Nem todo paralelogramo tem os 4 ângulos retos. Falso. Todo quadrado é retângulo? Para ser retângulo só precisa ter, como a gente já disse, os 4 ângulos retos. Então o quadrado é um retângulo. Verdadeiro. Agora, todo retângulo é um quadrado? Não, a gente sabe que não, né? A gente é cansado de ver aí retângulos que não são quadrados, que para ser quadrado precisa ter os 4 lados com a mesma medida, não é isso? Então isso não é verdade, é falso, porque está dizendo todo retângulo, não é isso? Todo paralelogramo é losango? Não, porque para ser losango eu preciso ter os 4 lados iguais, não é isso? Então, todo paralelogramo não é losango. Então, isso aqui é falso. Aí, o último. Todo quadrado é losango. Ora, para ser um losango, só precisa ter os 4 lados com a mesma medida. Não é isso? Então, como o quadrado tem os 4 lados com a mesma medida, todo quadrado é um losango. Essa é verdadeira. A próxima questão, questão 4. Novamente para classificar em verdadeiro ou falso. Aí tem todo retângulo que tem 2 lados congruentes é quadrado. Todo retângulo que tem 2 lados congruentes é quadrado. Não, porque os retângulos sempre vai ter 2 lados congruentes. E nem a gente sabe que nem todos são quadrados, não é isso? Então essa daqui, ó, falsa. O que são lados congruentes? São lados que têm a mesma medida, ok? Todo paralelogramo que tem 2 lados adjacentes congruentes é losango. O que são lados adjacentes? É um lado que vem logo após o outro. Então, se os lados adjacentes forem congruentes, então todos os lados serão, ok? Então, trata-se de um losango. Essa é verdadeira. Certo? A outra. Se um paralelogramo tem 2 ângulos de vértices consecutivos congruentes, não é isso? Então ele é um retângulo. Ora, se o paralelogramo, os ângulos consecutivos, ou seja, logo que termina um ângulo, não é isso? Vem o outro ângulo, são congruentes, quer dizer que eles têm a mesma medida. Ora, mas se eles têm a mesma medida, isso faz com que todos os 4 tenham a mesma medida, porque no paralelogramo os
ângulos opostos já têm a mesma medida. Se os ângulos de vértices opostos já têm a mesma medida e os consecutivos também, não é isso, têm a mesma medida, então todos eles têm a mesma medida. Como é um quadrilátero e essa medida, a soma está amarrada a 360 graus e são todos iguais, então eles têm que ser todos de 90 graus, ou seja, todos os ângulos retos. Então é um retângulo. Isso aqui é verdadeiro. Se dois ângulos opostos de um quadrilátero são congruentes, então ele é um paralelogramo. A gente acabou de dizer isso na questão anterior. No paralelogramo, os dois ângulos opostos, né, isso são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então esse aqui também é verdadeiro. A quinta, também classificar em verdadeiro ou falso. Se dois lados de um quadrilátero são congruentes, então ele é um paralelogramo. Ora, se dois lados de um quadrilátero são congruentes, então ele é um paralelogramo. Olha, a gente vai ter que marcar falso nessa aqui, porque diz apenas dois lados de um quadrilátero. Ora, você pode ter um trapézio isósceles que tem dois lados, entendeu? Com a mesma medida. E o trapézio não é um paralelogramo, não é isso? Ele é um quadrilátero e não é um paralelogramo. Então, essa aqui é falsa. Se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes e paralelos, então ele é um paralelogramo. Agora aqui veja bem, ele disse são dois lados opostos, não é isso? São congruentes e paralelos. Se os dois lados opostos são congruentes e paralelos, então ele é um paralelogramo. Aqui nesse caso é um paralelogramo, certo? Então nesse aqui é verdadeiro. A C. Se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes e paralelos, então, ora, mas parece que a C está dizendo a mesma coisa da B, deixa eu ler direitinho aqui. A B diz, se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes e paralelos. Eu estava respondendo era C já, então é um paralelogramo. É verdadeiro aqui. Bora ver se a B é verdadeira mesmo. Se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então ele é um paralelogramo. Ora, esse aqui no caso seria falso, que aí poderia ser um trapézio, como a gente já tinha analisado na questão anterior, não é isso? Os lados opostos são congruentes, mas como eles não são paralelos, não é um paralelogramo. Pode ser um trapézio, então isso aqui é falso também. Ok? Vamos para a questão 6. Calcule as medidas dos lados de um retângulo, sabendo que seu perímetro é 40 centímetros e que a base excede a altura em 4 centímetros. Ora, vamos fazer um desenho para a gente se basear melhor. Isso aqui é o perímetro de um retângulo, sabe que é 40, né? Isso, um retângulo eu posso apresentar dessa maneira, né? E aí ele diz que, sabendo que a base excede a altura em 4 centímetros. Então, se você chamar isso aqui de x, a altura de x, eu sei que a base é x mais 4, porque ele excede esse tamanho aqui em 4 unidades, 4 centímetros. Lá diz que o perímetro é 40. O que é o perímetro? É a soma dos 4 lados. Aí no retângulo você vai ter x, é isso. Aí x aqui, mais x. Aí você tem esse lado que é x mais 4, mais x mais 4. E é claro, tem o outro lado que também é x mais 4, mais x mais 4. A soma dos 4 lados tem que ser igual a 40 centímetros. X mais x mais x mais x dá 4x.
4 mais 4 dá 8. Isso aqui tem que ser igual a 40. O 8 pode vir para cá subtraindo, não é? Vai ficar 4x igual a 40 menos 8. E o 4 que está multiplicando vem dividindo. 40 menos 8, 32 dividido por 4. 32 dividido por 4 é 8, não é isso? Ele quer saber qual é a medida dos lados. Então, um dos lados eu já sei que é 8, que é esse lado aqui, ó, x. O outro lado é esse, ó, x mais 4. Então, o outro lado, deixa eu colocar aqui 8 centímetros, está em centímetros, né? Isso, x mais 4, como eu já sei quem é o x, ó, é 8 mais 4, dá 12 centímetros. Bom, está corrigida aí a nossa primeira lista. Vamos para a próxima lista, que é a referente aos círculos, né? Círculo e circunferência. Bom, determine o raio do círculo de centro O, que é esse aqui que está no desenho, não é isso? Ó. Dados, AB é 3x menos 3, AB é o tamanho daqui para cá, ó. Certo? E OA é x mais 3. Observe que OA também é o raio, ó, que é justamente o que ele quer, determine o raio do círculo. Então, ó, observe também que esse AB aqui é duas vezes o raio, certo? Ou seja, isso aqui é o diâmetro, é duas vezes o raio. Então, 3x menos 3 é duas vezes o OA, que é raio, que é x mais 3. Ó. O OA, que é raio, é x mais 3. Esse aqui, ó, é duas vezes o raio. Então, vai ficar 3x menos 3 igual a 2 vezes x é 2x. 2 vezes 3, 6. Passo 2x para cá, fica 3x menos 2x igual a 6. Esse que aqui está subtraindo vem somando. 6 mais 3. 3x menos 2x é x. E 6 mais 3 é 9. Esse é o valor do x, mas ele quer saber quem é o raio. Ó. O raio é o OA, não é isso? Posso pegar o OA, que é o raio. O OA é x mais 3. Ou seja, OA é 9, que é o valor do x, mais 3. 9 mais 3, 12. Esse é o valor do raio. Certo? A próxima questão diz: a circunferência ao lado tem raio de 16 centímetros. O ponto P dista 7 centímetros do centro. Isso quer dizer que esse tamanho daqui para cá, ó, que é o raio, é 16. E esse tamanho daqui para cá é 7. Ele quer saber a distância entre P e a circunferência, ou seja, ele quer saber esse tamanhozinho aqui. Olha, então é uma conta simples, eu pego o tamanho todo, menos essa parte. O que sobra é essa, que é justamente o que a gente quer. Ó. Então, você teria aqui 16 menos 7. 16 menos 7, 9 centímetros, certo? Próxima questão. Diz: as circunferências da figura são tangentes externamente, ou seja, elas se tocam em um único ponto. Aí se tocam nesse único ponto aqui. Bom, se a distância entre os centros é 28 centímetros e a diferença entre os raios é 8 centímetros, determine os raios. Ele disse a distância entre os centros. A distância entre os centros é o raio de uma mais o raio da outra. Ou seja, isso aqui, ó, eu vou chamar de R1 e R2 ou X e Y. Pode ser X e Y, tanto faz. O R1, R2, não importa qual você vai usar. Ele tem que X mais Y é 28
E diz que a diferença entre os raios no problema é de 8 centímetros. A diferença, ó, x menos y, é 28. Certo? Ou, 28 não. A diferença é 8. Ok? Aí fazendo aqui esse sistema, ó, pelo método da adição, ó, mais x com menos x se cancela, que é mais 1 menos 1 é 0. X mais x é 2x. E 28 mais 8, 36. 2 que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar 36 dividido por 2, 18. Isso agora que eu sei que o x é 18, que é um dos raios, né? Isso é o raio maior, é só usar em qualquer outra dessas equações aqui, ó. Vamos usar aqui, ó, na primeira aqui, ó, x mais y igual a 28. Você pode passar o x para lá, isso aqui fica y igual a 28 menos x. Então o y vai ser 28 menos 18, que é o valor do x encontrado. Aí y igual a 28 menos 18, 10 centímetros, não é isso? Cada um em centímetros. O próximo é duas circunferências são tangentes internas, dessa vez ó, internamente. A soma dos raios é 30, posso chamar de novo de x e y, é 30, e a distância entre os centros é 3 centímetros. Ora, mas a distância entre os centros em duas circunferências tangentes internas, a gente viu que a distância entre os centros, não é isso? É a diferença entre os raios. Se eu chamei um de x e o outro de y, então, ó, x menos y igual a 6. É a distância entre os centros. Você vai ter que menos y mais y, 0. X mais x é 2x. 30 mais 6, 36. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Fica 36 dividido por 2, 18. Vou substituir agora na segunda equação aqui, ó. Essa aqui é x menos y igual a 6. Posso passar o y para lá, ele vem mais, e esse 6 vem para cá menos, ó. Fica x menos 6 igual a y. Quem é o nosso x? 18. Então vai ficar 18 menos 6 igual a y. 18 menos 6, 12. Ou seja, os raios são 18 centímetros, né, isso, e 12 centímetros. Ok? Próxima. A próxima é uma questão mais de análise. Ó. Ele diz, determine o número de tangentes comuns que podemos traçar nesses casos de circunferência. Ó, como é o número de tangentes comuns, é saber quantas tangentes você pode traçar em cada caso. As circunferências são concêntricas distintas. O que é concêntricas distintas? É esse caso aqui, elas têm o mesmo centro e não se coincidem. Observe que não dá para traçar nenhuma reta tangente a essa circunferência sem que essa reta corte a outra. Ou seja, nesse caso, o número de tangentes é 0. Na outra letra agora, as circunferências são exteriores. Quando elas são exteriores, ó, você pode passar uma reta aqui, pegando as duas, outra aqui, ó. Então, observa, duas retas tangentes. Não é isso? No terceiro caso, as circunferências são secantes. Quando elas são secantes, é porque elas se cruzam, não é isso? Se cortam em dois pontos, nesse e nesse. Mas vocês vão observar que tem novamente, ó, essa tangente aqui, ó, que tangencia as duas ao mesmo tempo, e esta. Então, nesse caso também, duas retas tangentes, certo? O próximo caso, as circunferências são tangentes exteriores. Agora, observe que aqui já tem um ponto de tangência entre as circunferências. Então, além dessa reta aqui, ó, que a gente já viu nos dois casos anteriores, e dessa, a gente ainda pode passar essa reta aqui, que iria pegar apenas em um ponto de cada uma das circunferências. Então, seria 1, 2, 3. Posso traçar 3 retas tangentes.
E a outra circunferência são tangentes interiores. A gente viu naquele caso anterior, no primeiro caso, se eu passar qualquer reta tangente na de dentro, vai cortar a de fora. Mas no ponto de tangência, bem aqui, no único ponto de tangência, eu posso traçar uma reta aqui, tangente, as duas circunferências ao mesmo tempo, exatamente no ponto de tangência entre elas. Então, nesse caso, uma reta tangente, certo? O 350 e último também é mais um caso de conceitos, entendeu? De vocês terem lido o material, ter estudado direitinho. Ó. Dê a posição de duas circunferências de raio Rzinho e Rzão, sendo D a distância entre seus centros, nos casos abaixo. No primeiro caso, ó, você tem que os raios é 2 e 5, a distância é 10. Então, observa que essa distância 10, ela é maior, não é isso? Que a soma ó, de 5 mais 3. Ou seja, na letra A, você tem que D é maior que R mais R, ou seja, maior que a soma dos raios. Nesse caso, as circunferências, a gente diz que elas são externas, a distância é maior que a distância entre os raios. Isso está lá no material nosso teórico, ok? No segundo caso, ó, 5 e 10 e aqui é 15, ou seja, a distância é exatamente a soma ó, dos dois raios. Na letra B, ó, a distância é igual a Rzinho mais o Rzão. Esse é o caso em que a gente diz que as circunferências são tangentes externas, quando a distância, não é isso, entre os raios é igual à soma dos raios. Na letra C, o Rzinho é 3 e o Rzão é 7, e a distância é 4. Observa que 7 menos 3 dá exatamente 4 ó, na letra C. Então, a distância é o raio maior menos o raio menor. Quando a distância é igual à diferença dos raios, elas são tangentes internas. O vento está aqui atrapalhando um pouco, né? Vamos aqui ajeitar aqui as coisas aqui. Mas como a gente ia dizendo, ó, se a distância é a diferença dos raios, elas são tangentes internas. Na letra D, a gente tem aqui, ó, 6 mais 10. A distância, observe que a distância é zero. Só tem um caso aqui da distância dos raios ser zero, quando as circunferências são o que a gente chama de circunferências concêntricas. Ou seja, uma está dentro da outra. Se uma está dentro da outra e os raios não são o mesmo e têm o mesmo centro, elas são o que a gente chama de... Ó, quando D é igual a zero e elas têm raios diferentes, elas são concêntricas, e são internas, né, diferentes uma da outra, certo? E na letra E, a gente tem, ó, que observa que 6 mais 8, não é isso? É 14, que é maior do que 10. E que 8 menos 6 é 2, que é menor do que 10, ou seja, o 10 está entre a diferença e a soma, ou seja, você tem que Rzão menos Rzinho é menor que a distância entre os raios, que é menor que a soma deles, Rzão mais Rzinho. Esse é o caso, né, delas serem secantes, certo? Esse é o caso em que elas são secantes, ok? Está corrigido o exercício. Próxima aula a gente vê assunto novo e novos exercícios.